Será que é possível sentir medo de coisas boas? Sentir medo de fazer sucesso, de ter suas conquistas alcançadas, de ganhar mais dinheiro, de viver cargos mais sonhados, ou até de conquistar bens ou relacionamentos aos quais você sempre desejou? Que pressão é essa que algo bom pode causar ao ponto de talvez eu me auto-sabotar? Quer dizer, eu evito que isso aconteça porque no final das contas, talvez dentro de mim, essa possa ser uma pressão muito grande ou talvez uma dinâmica a qual eu não sei lidar. Que coisa é essa que eu sinto que me impede de me desenvolver mais potencialmente? E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Como que é a relação entre realizar desejos, vontades, adquirir o seu sucesso versus a sua autossabotagem. E para nós entendermos melhor isso, nós vamos passar por esses tópicos aqui. Primeiro, o seu normal é não conseguir, vamos pensar sobre essa frase. Depois, o peso das conquistas e a autossabotagem. E por último, nós vamos pensar sobre a ambientação com o bem-estar, sempre propondo uma saída, uma solução que possa melhorar a situação. Meu nome é Victor De Gasper, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E eu quero te convidar, antes de avançarmos, para você acompanhar o canal, se inscrevendo e também curtindo o vídeo. Aqui é um canal sobre relacionamentos, sobre saúde mental, sobre saúde emocional, quer dizer, sobre humanidade. E nós queremos pensar nos temas diários, rotineiros, para que possamos melhorar o nosso viver. Então, vamos para o nosso primeiro ponto aqui, o seu normal é não conseguir. Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre a frase e o que eu quis dizer. Aqui eu quero fazer uma viagem com você e compreender de fato que origens emocionais tem aí ao ponto de talvez negarmos bem-estares, negarmos conquistas e nos auto-sabotarmos até antes de conquistarmos algo que poderíamos ter em mãos. Quando eu digo o seu normal é não conseguir, essa palavra normal tende a pensarmos que historicidade de vida você carrega, que é normal, foi comum, foi rotineiro não conseguir, né? Foi rotineiro a ideia de ser despotente. Como assim, Vitor? Bom, a gente pode adquirir vários fatores. De fato, uma vida que de repente teve dificuldades que impediram algumas coisas. Mas o principal são os fatores emocionais. Por exemplo, vamos supor uma criança que acaba crescendo desvalidada, despotencializada, descuidada até. Ou seja, autoestima baixa, confiança baixa, perspectiva menor. Essa criança não vai ter grandes sonhos, talvez seus objetivos sejam curtos, talvez suas ideias de sucesso sejam mínimas, ao ponto então de que alcançando esses mínimos, talvez ela já se sinta no suficiente ou até na sua máxima potência. Ou seja, como que ela pode compreender os limites que ela pode ultrapassar, aonde ela pode chegar se ela não foi provocada, instruída, não pôde nem entender o tamanho da sua potência que pudesse levar a esses destinos. Ou seja, o normal fica sobre esses lugares mínimos. O normal fica sobre não vou tão longe, não sonho tanto. Há, de fato, um olhar quase que de fora, quase que de fato de uma fronteira inalcançável entre alguém, uma pessoa, uma situação que é vivenciada com grande prazer, com grandes conquistas, e esta pessoa, ou seja, aquilo não é meu mundo, aquilo não me pertence. Ao ponto de que talvez essa frase não é meu mundo, não me pertence, nem seja raciocinada, já é automático, é como olhar para algo impossível, e essa reflexão nem aconteça. Então, de fato, vai se criando isolamentos mentais, inconscientes também, que vem de uma historicidade a qual, quando esse sujeito está em sua vida adulta, ao se deparar com as situações possíveis, ele na verdade vê impossibilidades, ou já essa natureza que eu disse de nem imaginar ser possível, ou nem refletir sobre a impossibilidade. Já é um bloqueio natural. Então, esta camada, em maior ou menor grau, tá? Isso pode ser mais flexível ou menos flexível, habita, de certa forma, alguém que possa fugir do seu sucesso, fugir do seu bem-estar. Mas nós vamos entender mais camadas sobre isso. Olha como o nosso próximo ponto é importante. O peso das conquistas e a autossabotagem. Nós estávamos falando agora de uma impossibilidade de sonhos, de desejo, de cognição mesmo, de compreender alguma coisa do ponto de vista reflexivo como possibilidade ou não. Ou seja, aquilo já está dado como impossível.
Mas temos aqui, como eu disse antes, uma certa flexibilidade, onde alguns acessos, algumas reflexões podem ser alcançadas e sempre desejamos que essa liberdade aconteça. Mas aqui podemos pensar então que outro obstáculo tem em seguida. Sim, tem mais obstáculos. E eu coloquei o peso das conquistas. Por quê? A depender então dessa historicidade, ou até dos traumas que essa pessoa traz, eu descrevi um pouco ali de um lugar geral de invalidez, né, de uma certa sensação de despotência, mas a gente pode até ampliar um pouco. Imagina alguém que, por exemplo, teve um grande trauma em relacionamento, ou viu os pais terem relacionamentos muito turbulentos. No futuro, então, ao se deparar com a possibilidade, por exemplo, de ter um relacionamento saudável, ou usando os exemplos anteriores, de conquistar algo, de se projetar para uma profissão ou para um destino onde ela poderia se dar bem, naturalmente pode vir inconscientemente um certo peso da conquista, uma leitura despercebida, mas viva dentro de nós, sobre o quanto aquilo ali tem, para mim, um certo peso, porque eu preciso dar conta, eu preciso saber cuidar disso, eu preciso saber honrar esse lugar, eu preciso zelar por esse lugar, e acaba então que talvez não tê-lo, não estar lá, não conquistá-lo, parece ser muitas vezes mais confortável. Ou seja, o desconforto de ter e poder perder talvez seja um sofrimento maior do que imediatamente já não ter. Entende? É como se tivesse um entendimento de que, ao conquistar, exige de mim elementos e capacidades ao qual eu não sei se dou conta, não sei se tenho, não sei se sou capaz e fico então refugiado a isso imediatamente, ao ponto de nem experimentar, nem me colocar à prova, nem tentar. Isso se dá muito realmente quando a ferida está naquele tema, né? Eu disse aquela despotência geral, mas quando o tema é específico, às vezes a gente consegue se projetar em outras camadas, profissionalmente, ou entre amigos, ou socialmente, mas, por exemplo, num relacionamento, ou usando outro exemplo, profissionalmente, eu me sinto despotente. E aí fica uma coisa ainda mais camuflada, porque o sujeito se percebe potente em muitas camadas e despotente em uma. E aí isso pode sugerir que realmente ali tem uma justificativa para isso. E às vezes não é uma justificativa ali no campo das concretudes do momento. Tem sim uma justificativa emocional profunda, né? Então, é possível que naquela estrutura que eu estava dizendo de despotência, o sujeito nem chegue nas portas dessa possibilidade. Por isso que já vale a reflexão. Mas tendo uma certa flexibilidade chegando em alguns temas nesse limite, nessa tensão, aí sim é preciso entender que tem uma historicidade que cavou um trauma, um machucado, ao qual talvez as conquistas tenham um peso superior ao que eu acho que aguento. E a autossabotagem vai agir aí, né? Sendo bem simplista, ela é qualquer manejo capaz de estragar essa história. Ou seja, eu arrumo um defeito, eu acabo, por exemplo, numa relação traindo a pessoa e fazendo ela descobrir para dar um jeito de estragar, tudo muito inconsciente, tá? Pode ser que eu reaja e fale alguma coisa que estrague algo que na verdade eu estava gostando. Pode ser mesmo que eu fique incomodado emocionalmente com algo que deveria ser prazeroso, então ganhei um presente, eu fico irritadiço. Mas como assim, Vitor? Você fica irritadiço? Por que a pessoa ficaria irritadiço? Porque é uma reação de negação, uma reação de não quero sentir isso, não quero aprofundar isso, né? Então, essas imensas camadas, ou por exemplo, numa entrevista, você acaba falando algo que para se auto-sabotar, para realmente não conquistar aquela vaga, enfim, a autossabotagem como um elemento possível de impedir que essa vivência seja de fato concretizada. Claro, às vezes nós erramos mesmo, né? Não quer dizer que é sempre autossabotagem, mas quando juntamos todos esses elementos, pode ficar claro que sim. Bom, e aí eu trouxe aqui como uma ideia de refletirmos que saídas temos sobre a ambientação com o bem-estar. Porque tudo isso que a gente está descrevendo é que, seja num lugar geral ou num campo específico, a pessoa ela não está sabendo se colocar no sabor, na vivência, né, no saborear do bem-estar. Ou seja, eu não consigo estar ali, relaxar, curtir, aproveitar esse bem-estar. Quando eu falo ambientação, é porque de fato é um ambiente então estranho. E se ambientar significa se adaptar àquele ambiente. Isso se dá muito quando a gente vê animais mesmo, né? Para você mudar um peixinho de aquário ou um bicho que estava em tratamento e vai para a natureza, precisa se ambientar. Tem passos, tem processos, ele vai se acostumando até se sentir acolhido e seguir seu caminho naturalmente. Mesma coisa para nós.
o quanto precisamos ir experimentando, refletindo, pensando, sentindo, se permitindo, ao ponto de daqui a pouco isso fazer sentido e ser parte da minha vida. Ou seja, a reflexão é tão importante porque pode ser que em um momento eu tenha angústia, tenha ansiedade, eu queira me impedir de algo, mas sabendo que eu funciono dessa forma, eu posso talvez me impedir. Eu posso talvez diminuir essas minhas reações. Eu posso talvez me colocar menos defensivo e mais permissivo e quem sabe de fato concretizar uma vivência tão prazerosa, ir em frente com os planos. Então, essa ambientação pode se dar de muitas formas, tanto experimentando na prática, quanto em reflexões constantes, quanto se inspirando em outras histórias. A terapia vai unindo um pouco de tudo isso e dando caminhos, mas fato é, se colocar na permissividade de pertencer a este outro ambiente, que é um ambiente de bem-estar e prazer. Quando nós nos acostumamos e entendemos que o nosso lugar era só aquele ruim, nós quase, como eu estava dizendo no começo, olhamos para essa diversidade com absoluta marginalidade, né? Eu já me refugio, eu já me escondo, eu não vejo possibilidade. Mas quando então conscientizamos isso e podemos avançar, quem sabe podemos entender e quem sabe porque é possível compreender, participar até que aquilo se torne parte da vida. E olha que uma hora a gente pode notar que, olha, isso é parte de mim, parte da minha vida, já é normal. E aí o nosso primeiro tópico que era normal não conseguir, quem sabe se torna é normal estar aqui, nesse bem-estar, nesse prazer, nessa conquista. Como eu sempre falo, temas provocativos, profundos, exigem mais reflexões e mais pensamentos e até a própria vivência. Esse é um vídeo para a gente dar um primeiro passo, uma primeira provocação e um entendimento geral desse funcionamento. Não faltou informações aqui, mas claro, quando vamos para a individualidade da sua história, pode ser que algumas coisas específicas devam ser pensadas que aqui a gente não falou. Então vale buscar uma terapia, uma boa conversa, uma boa reflexão, ou você mesmo pensar, juntando a sua história com o que estamos conversando aqui. E quem sabe daí sair ainda soluções melhores, mais refinadas que caibam para a sua vida. Mas fato é, precisamos nos movimentar e nos ambientarmos ao que pode nos fazer bem, porque seria realmente uma pena termos tanta potência e nos acostumarmos a estar onde os nossos sonhos não se tornam concretos. Muito obrigado por ter participado dessa reflexão, por ter confiado mais uma vez no meu trabalho. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e também que eu adoro a participação de vocês pelos comentários, contando histórias, dividindo momentos e até ajudas que vocês fazem entre vocês. É sempre muito gostoso de observar e um prazer que isso aconteça aqui no meu canal. Então, muito obrigado por essa participação, por essa presença e, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão.